Olá, irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vimos no capítulo 1 que Paulo ora pelos Colossenses e ele afirma a excelência da pessoa e da obra de Cristo e a sua missão como apóstolo. Mas nesse capítulo 2, Paulo vai falar do interesse pelos Colossenses. E ele, apesar dessa igreja não ser fundada por ele, foi por seu discípulo Epáfras, Paulo ele se preocupa com a igreja porque Epáfras foi até Roma, onde ele estava em prisão domiciliar, e ele estava tendo dificuldade em se contrapor àqueles praticantes do gnosticismo. Então, Paulo escreveu essa carta para ser lida na igreja, e Paulo, agora no capítulo 2, ele começa orando mais uma vez por essa igreja, dizendo: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, ou seja, em oração, ou seja, uma luta espiritual, porque ali estava havendo um movimento herético, e esse movimento herético precisa muito de oração, e Paulo está dizendo: eu estou lutando muito por vós, pelos laodicenses, porque ali naquela igreja ali, tinha Laodiceia, que também ficava próximo de Colosso, juntamente com Éfeso e Herápolis, que eram localidades muito próximas. Paulo também ele aproveita aqui e está orando pela igreja de Laodiceia. Por quantos não me viram face a face? E são igrejas que não chegaram a ver Paulo. Paulo não esteve nessas localidades fundando igreja. Então, Paulo está orando por eles e também orando pelos colossenses e orando pelos laodicenses. Ele vai dizer: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus. Ou seja, aqui Paulo está pedindo, mais uma vez, como ele tinha pedido já no capítulo 1, conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual para aquela igreja, para enfrentar as dificuldades que eles estavam passando. Então, o conhecimento da palavra é uma coisa importante, irmãos. Muitas vezes as pessoas não valorizam a doutrina, mas como é que você vai ser um pastor? Como que você vai pregar numa igreja se você não tem doutrina? É preciso que você, no sermão, você ensine, como o próprio Jesus fez, nos deixou esse legado. Ele vai dizer: de toda a riqueza, da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo Jesus. Qual é o mistério de Deus, Cristo? É que Cristo está em cada um de nós, esse é o mistério. Que Jesus veio, ele encarnou, ele morreu no nosso lugar, ele ressuscitou num corpo glorificado, mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, que nos regenerou, que nos fez ter fé, arrependimento, nos colocou agora a fé em Jesus Cristo para nos sermos justificados e vai nos guiando no processo de santificação. Esse é um mistério, que é Cristo, em que todos nós, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Isso aqui na pessoa de Jesus. Tudo, né? Está na pessoa de Jesus. Jesus veio e nos revelou isso. Assim digo que, para que ninguém vos engane com raciocínio falaz, para que ninguém vos engane. Quem é esse ninguém vos engane? É os falsos mestres, esses que estão na igreja pregando essa falsa doutrina. Ele continua dizendo: pois embora ausente, ou seja, eu não estou aí com vocês, porque eu estou preso em Roma, está em prisão domiciliar, quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco. Ou seja, eu estou aqui em Roma preso, mas eu estou aí em espírito, porque está mandando essa carta para ser lida, né? E alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo.
Ele está acompanhando a igreja através de Epáfras, o que está se passando naquela igreja. Porque Paulo ele tinha essa preocupação muito grande, que todos não se desviassem da palavra e do evangelho pregado por Cristo. Mas o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses é muito grande. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele, ou seja, não se desviem do caminho do Senhor Jesus. Andem firme, não se desviem. Esse é o evangelho da verdade. O restante é coisa falsa. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça, permaneçam firmes, radicados, edificados e confirmados na fé, naquilo que vocês aprenderam, que é o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. É aquilo que confirma a convicção de vocês, para que vocês um dia estejam frente a frente com o Senhor Jesus na glória. Mas agora Paulo vai, a partir do versículo 8 até o versículo 15, falar e das advertências contra esses falsos ensinos que está acontecendo. E ele vai agora falar da divindade de Cristo e da sua obra redentora. Então ele vai agora advertir contra esses falsos ensinos e diz: cuidado que ninguém vos venha enredar. É como se estava armando armadilha para aqueles cristãos ali dentro da igreja, com a sua filosofia e vã sutileza. Aqui nós já falamos no capítulo 1 do gnosticismo, que ele tinha a dualidade de Cristo, que tinha um Deus bom e um Deus mau, e que a solução, a salvação era uma divindade suprema e seres espirituais em atividade no universo. É isso que Paulo está mandando que eles se afastem disso, com essa filosofia, essa vã sutileza, conforme a tradição. Aqui ele está falando dos judaizantes também, que era outro movimento, que além do que Paulo pregava, que além do evangelho de Cristo, era preciso a circuncisão, a dieta religiosa e o calendário religioso ser obedecido. E isso não tinha mais valor nenhum. Cristo era a solução para tudo. Mas mesmo assim, os judaizantes entendiam que o evangelho de Paulo era incompleto. Precisava disso e mais alguma coisa. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo, tudo habita nele. Ele veio a este mundo num corpo humano. Ele encarnou, mas a divindade dele persistiu. Porque ele tinha natureza humana e divina, 100% homem e 100% Deus. Então, habita corporalmente toda a plenitude da divindade em Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestado. Ele é o cabeça de todo o principado e tudo que ele criou. Inclusive, estão os anjos aqui nesse meio. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E aqui, ele está falando a questão da circuncisão, porque os judeus davam muita importância à circuncisão, à dieta religiosa e o calendário religioso. E Paulo está dizendo que nisso não tem mais valor nenhum, porque a circuncisão é aquela do coração, é aquela que nós, quando colocamos a fé em Jesus Cristo, quando o Espírito Santo nos regenerou, isso é o que vale agora. Nós fomos circuncidados na circuncisão do coração e não mais da carne. Aquela circuncisão da carne não tem valor nenhum. Ele diz, nele também foi circuncidado, não por intermédio de mãos, ou seja, da carne, do prepúcio. Seria uma operação de fimose no 8º dia na criança. Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele vai dizer agora, tendo sido sepultado juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aqui é uma coisa tremenda. Aqui Paulo fala no versículo 2 do batismo em Cristo. É o batismo que salva. O batismo que salva não é o batismo em água, o batismo que salva é o batismo em Cristo pelo Espírito Santo na cruz. Aqui nós morremos com Jesus, ressuscitamos com ele.
E a circuncisão aqui vira apenas o batismo na água, que o batismo para nós é uma confissão pública de fé. É uma aliança que se fez com Deus, como era a aliança do Antigo Testamento. Então aqui ele está dizendo que, mais uma vez, é que nós fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Ele, e nós fomos batizados em Cristo na cruz pelo Espírito Santo. E ele vai dizer que Deus ressuscitou entre os mortos através do Espírito de Deus. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Aqui vai citar Efésios, que lá em Efésios 2 vai dizer que nós fomos vivificados da morte espiritual. Com a queda do homem, nossos primeiros pais, todos nós nascemos pecadores. Uma criança nasce com pecado herdado. Quando nós temos consciência do pecado, nós precisamos ser regenerados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemo. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo não vai para o céu, não tem salvação. Nós precisamos nascer de novo. O que é nascer de novo? É você receber o Espírito humano dentro do seu corpo, do seu espírito, receber o Espírito Santo dentro do seu espírito humano. E no momento que você recebe esse Espírito de Deus dentro de nós, aquela morte espiritual que nos acometia, nós somos agora vivificados pelo Espírito de Deus. Nós temos 3 tipos de morte. A morte física, que essa não é reversível. A morte espiritual, que é reversível, que você está morto, mas quando você recebe o Espírito Santo, você é vivificado. E a morte eterna, que essa é totalmente afastada de Deus. Você não tem mais nenhuma chance de ter nenhum contato mais com Deus. É o sofrimento eterno. É isso que ele está aqui falando para nós aqui. Perdoando os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de vida que era contra nós. Era a própria lei que era contra nós, porque a lei é boa, é santa. Agradável, sim. Só que a lei não salva. A lei veio para dizer que nós somos pecadores, e vai nos levar a Cristo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, era a própria lei. Porque a lei, se nós cumpríssemos a lei, os 10 mandamentos e os 613 mandamentos que existem em toda a lei, nós seríamos salvos, mas ninguém consegue. Nem os 10 mandamentos, ninguém consegue cumprir nenhum dos 10. Nenhum. Em algum momento você descumpre. Quem cumpriu a lei em nosso favor foi Cristo na cruz. Então nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, porque Ele cumpriu a lei em nosso favor. Porque pela lei ninguém salvaria. Apesar da lei ser boa, ser santa, agradável, mas ninguém consegue cumprir a lei. Tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, que é a própria lei, mas também ela serviu para quê? Para nós sabermos que somos pecadores e nos levar a Cristo. Serviu de tutor, de aio para nos conduzir a Cristo. Que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-se na cruz. Então, na cruz, a morte de Jesus na cruz, ele nos liberta disso. Porque ali, na cruz, quando nós colocamos a fé em Jesus, quando nos apropriamos do sangue de Jesus, nós somos libertos da escravidão dos nossos pecados. Aí ele vai dizer, e despojando-se os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha como esse versículo é tremendo, irmãos. Despojando os principados e potestades. Aqueles principados e potestades, agora aqui é a obra do maligno. O que ele faz? O que é que o maligno faz? Ele é o acusador. Ele é o pai da mentira. Então ele usa a própria lei para nos acusar. A lei diz que você não deve adulterar, não deve matar, não deve furtar, não deve levantar falso testemunho. Então, quando alguém faz isso, ele usa a lei para nos acusar, a própria lei. É o que Paulo está dizendo aqui. Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, ele nos faz triunfar.
porque agora, publicamente, né, é como antigamente, quando aqueles impérios dominantes, assírios, babilônicos, romanos, quando o general vinha na guerra e ele vencia a guerra, ele desfilava na cidade para mostrar que ele venceu. E assim Jesus fez isso por nós. Ele faz aqui uma analogia com um general, tipo uma pessoa que venceu. Mas o pai agora vai falar do cerimonialismo e sombra das coisas futuras. Ele, a partir do 16, vai dizer: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque, porém, o corpo é de Cristo. E aqui vamos entender que os judaizantes, os judeus, eles diziam que para ter salvação era preciso a circuncisão, era preciso ter aquela dieta religiosa, o calendário religioso. Mas aqui Paulo está dizendo que tudo isso é sombra. Isso é coisa do passado, porque em Cristo, agora nós temos assim, diretamente com Ele. Nada disso mais tem valor. Coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então nada disso mais, assim, a comida, guardar o sábado, as festividades, isso não tem valor nenhum para a salvação. Porque isso aqui ficou como sombra no passado. Mas ele vai dizer: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, porque esse movimento do gnosticismo, eles entendiam que esses anjos eram seres espirituais em atividade no universo. Então, Paulo aqui está levantando essas questões, baseando-se em visões, infatuados sem motivo algum na sua mente carnal. E aqui é interessante que ele fala baseando em visões. Nós sabemos que a palavra de Deus foi escrita por aproximadamente 40 homens inspirados por Deus através de sonhos e visões. Mas depois que esse cânon bíblico foi fechado, selado, a palavra de Deus diz que você não acrescenta mais nada e nem tira, porque isso é maldito, é anátema. Mas nós vamos ver que ao longo da história, depois desse cânon fechado, muitas visões aconteceram, quantas doutrinas, quantas religiões surgiram por conta de pessoas que disseram que tinham uma visão, escreveram um livro e fundaram várias religiões. Isso tudo não tem mais fundamento nenhum, porque isso aqui está fechado. Hoje nós temos várias seitas, várias religiões que usaram visões de uma pessoa, dizendo que aconteceu essa visão e que ele escreveu um livro, e esse livro é que hoje é obedecido por várias igrejas, várias seitas e várias religiões. E aqui Paulo está condenando isso. Ninguém se faça apto de vós contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, aqueles seres espirituais, baseando-se em visões, infatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Porque a carnal não é espiritual. Essas visões é da carne. As visões dos que escreveram essa palavra foram visões espirituais, dadas pelo próprio Deus, diferentemente dessas visões aqui, carnais que estão acontecendo no dia de hoje. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado nas suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Mas Paulo agora vai falar da obediência às práticas, não vence o pecado. Porque ele vai falar que esses falsos mestres, eles estão colocando algumas condições, né, para vencer o pecado, para mortificar o pecado. Então, a partir do versículo 20, Paulo diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesse no mundo, vos sujeitai à ordenança. Ou seja, se você já morreu para Cristo, se você não tem mais prazer na prática do pecado, seu pecado é acidental, você morreu para o pecado, como você vai,
viver no mundo sujeitando essas ordenanças, não tem mais sentido. Porque você já foi, né, consagrado, você já tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Não manuseie isto, não prove aquilo, então não toque naquilo outro. E aqui tem a questão, por exemplo, da dieta da religiosa. Você não pode comer carne de porco, você não pode comer sangue, uma galinha com sangue, você não pode fazer nada disso. Isso não tem sentido. Porque, como a palavra de Deus disse, o que contamina o homem não é o que sai da boca do homem, o que contamina o homem é o que sai da boca, não é o que entra. Mais ou menos isso que ele quer dizer aqui. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, eram eles que inventavam aquilo, né, para você ficar cada vez mais santo. E a santificação, nós sabemos que não é por conta dessas ordenanças. A santificação se dá quando nós recebemos o Espírito de Deus e colocamos uma prática de vida de acordo com a palavra de Deus. Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. O uso dessas coisas se destrói. A própria comida, a dieta religiosa. Você come uma carne que era proibida, a carne de porco, por exemplo, uma carne com sangue. Quando você come, ela vai ser destruída, não tem importância nenhuma. Mas isso era um momento que eles diziam que não podiam, para poder você se santificar. Ele continua dizendo, tais coisas, ele vai concluir com esse versículo dizendo, tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de vigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Queremos dizer que aqui tem essa questão do ascetismo. No próprio cristianismo, ou na filosofia da época, lá no hinduísmo e no budismo, era que esse ascetismo, você se abstinha de muitas coisas para você ter uma vida em santidade. Nós vimos isso que no próprio cristianismo, os mosteiros, o celibato que foi instituído pela Igreja Católica, num concílio, e tudo isso para evitar alguma sensualidade. Mas a sensualidade está na cabeça, a sensualidade está em você entender que você não vai fazer nada contrariando a palavra de Deus quando você conhece a Deus verdadeiramente. Porque você sabe como se comportar perante o Senhor de acordo com a sua palavra. Que a sua prática de vida esteja em consonância com a palavra de Deus. Então, Paulo termina este capítulo, né, fazendo essa consideração, que essas práticas que eles diziam não é suficiente para vencer o pecado. O pecado se vence quando você tem dentro de você o Espírito de Deus habitando dentro de você. É isso que Paulo está levantando aqui. Que Deus continue nos abençoando sempre.